Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? É um grande prazer estarmos juntos a partir de agora aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, também no aplicativo de celular. Você baixa o aplicativo da TV Cidade totalmente gratuito e você depois tem acesso à nossa programação também de forma grátis no seu aparelho de celular. Em qualquer parte do planeta você pode conectar a nossa programação. E ainda também tem o nosso site www.tvcidade.net. Ali você encontra a programação que está sendo exibida no canal 14 da NET Cobertura Farroupilha. A TV Cidade na NET para Farroupilha, no cabo da NET Farroupilha, e para o mundo no aplicativo de celular e também no site. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas aqui na TV Cidade, é o jornalismo local com os assuntos do momento e convidados que semanalmente estão conosco aqui na bancada falando sobre as mais diversas temáticas. Hoje o nosso convidado é o contador, ex-presidente da SIX e também presidente do Observatório Social de Farroupilha, Carlos Alberto Paese, o Carlinhos Paese, assim conhecido na comunidade farroupilense. Paese, obrigado por ter aceito o convite para estar conosco aqui nos estúdios em mais um programa. Te dou as boas-vindas, sinta-se à vontade na casa. A gente já faz parte da casa, quero saudar a todos. É sempre um prazer poder estar aqui e tentar colaborar com a TV, colaborar com a nossa cidade e tentar fazer as pessoas pensarem um pouco mais no que fazem, no que deixam de fazer. Né? E começar a discutir. Porque eu acho que se a gente começar a discutir, lógico que num bom nível, a gente só vai ganhar e a gente só vai melhorar. Com certeza. A gente não pode ter uma unanimidade, porque aí fica uma constância, né? É tudo igual. A gente tem que ter divergência para quê? Para a gente ter crescimento. Se tu pegar aquelas, vamos dizer assim, entidades, cidades que só tem uma linha, ela vai ficar naquela linha sempre. Não se progride. Então, se tiver divergência, alguém vai querer fazer mais que o outro, alguém vai querer produzir mais. Então, a competitividade é boa. Então, a gente diverge de muitas pessoas que acham que tem que unir todos. Não, a gente pode unir nas coisas boas, mas nós temos que discutir os erros e as coisas ruins. Sim. Nós não temos que ser coniventes com isso. Porque tem pessoas que pregam que querem a união de todos. A união de todos é ótima. Mas para nós termos as coisas boas e transformarmos as ruins em boas. Mas nós não precisamos concordar todos com a mesma sistemática e a mesma maneira de fazer. Deixa eu te fazer uma colocação já ingressando nesse tema também. Tem algumas pessoas que não aceitam críticas. A crítica, se ela é bem fundamentada e ela não é pejorativa, eu também concordo com você, ela nos faz crescer. Agora tem pessoas que acham que elas não podem ser criticadas porque elas são certas, estão corretas. Elas, na verdade, é que estão erradas? A crítica, a pessoa que recebe a crítica, ela tem que saber digerir isso e transformar essa coisa ruim em coisa boa. Ninguém é perfeito. Do limão, uma limonada. Exatamente, ninguém é perfeito. Então a gente tem que ver. Se alguém criticou, é porque a gente está fazendo alguma coisa que não está agradando todo mundo. Se não estamos agradando, nós estamos errando alguma coisa. Tem algum processo falho? Tu jamais vai conseguir 100%, mas tu tem que buscar o máximo possível nesse percentual, mais próximo possível do 100%. Agora, se tiver 20% que estão criticando 30%, 40%, 50%, bom, peraí. O que eu estou fazendo? O que eu estou errando? O modo que eu estou fazendo está certo? Então, é isso que as pessoas têm que começar a entender, que ninguém é igual, ninguém pensa igual, as pessoas pensam diferentes. Podemos ter o mesmo objetivo, mas talvez as formas que a gente vai procurar para chegar nesse objetivo são diferentes. Umas talvez gastem mais, outras vão fazer para gastar menos, mas o objetivo que a gente quer é aquele. Eu quero o bem comum, eu quero o meu bem pessoal, o teu bem pessoal. A gente quer, as pessoas têm que procurar isso. E isso tem que ter um entendimento. Mas o entendimento não pode ser naquela linha de doutrinamento. Tem que ser assim. Sim. Eu estou certo, tem que vir por mim. Não. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo e ninguém vai saber tudo. As pessoas vivem e aprendem no dia a dia. Com certeza.
Tu falavas de uma questão que daqui a pouco une todos juntos, enfim, formam uma grande união. Quero pegar esse gancho também, porque o prefeito municipal Clayton Gonçalves disse na terça-feira da semana passada, durante a solenidade de posse, no jantar festivo de posse da nova diretoria do Sim de Lojas Farroupilha, de que o sonho dele, ele gostaria de chegar no ano de 2019, 2020, e que Farroupilha não tivesse mais disputa para prefeito e que fosse tirado um nome representando toda a municipalidade. É quase uma utopia o que pensa o prefeito, ou tu achas que é possível chegar lá? A política é dinâmica, como diriam, né? Hoje se une Pedro e Paulo, amanhã é Maria e João, já não se dão mais com Pedro e Paulo, então essas divergências acontecem pelo conflito de interesses. O que pode se ter é um projeto de governo onde as pessoas vão analisar esse projeto de governo e vão dizer, bom, isso eu apoio e isso eu não apoio. Isso eu concordo e isso eu não concordo. Tu nunca vai ter a unanimidade. Então, essa história de dizer assim, eu quero todos engajados, tu não vai conseguir isso. Existe um conflito de interesses. É quase impossível. Então. E a política ela tem muito disso. Porque se tu pegar, assim, há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma coligação em Porto Alegre, onde estava o PP com o PT. Desculpe, o PT com o PP, porque o PT era o prefeito com o Jairo Jorge e a vice era a Colombo, que já nenhum dos dois estão no PT e nem no PP. Já trocaram de partidos. Então tu vai dizer assim, existiam 17 partidos compondo o governo, em Canoas. Então, quase a totalidade de partidos. Sim. Tem um pouco mais de 30 partidos, mas no Estado não tem todos esses partidos. Claro. Então eles tinham quase que uma unanimidade. Maior que Porto Alegre, só Caxias, na época do Sartori, né? Perderam a eleição. Sim. Ganhou o outro lado. Então, assim, a unanimidade, ela estanca. Ela não deixa as pessoas, por exemplo, assim, discutirem as ideias, discutirem os projetos. É bom, quando o projeto é bom, se tiver apoio de todos. Aí tu põe em prática, fica mais fácil de tu executar. Mas nem todo mundo vai concordar. Então vai ter esse conflito de pensamentos, esse conflito de ideias sempre vão existir. E se essa questão de rusgas, eu vejo assim, o nosso Estado perdeu muito tempo porque nós temos esse lado assim, ou tu é vermelho, ou tu é contra vermelho. Ou tu é azul. Não, ou tu é contra vermelho. Porque os outros são várias cores. E nós temos vamos dizer assim, ou PT ou anti-PT. Tu pode perceber que no nosso Estado existe muito disso. Tá? Então, o Estado só se uniu nos últimos anos, nos últimos tempos, para nós conseguirmos o polo petroquímico. Que aí todo mundo se engajou. E mesmo assim só veio para cá porque o presidente na época, que era o Geisel, deu um canetaço e disse, isso eu quero lá no meu estado. Porque se tu for analisar, o polo petroquímico aqui, nós não temos petróleo aqui. Ele teria que estar onde está o petróleo. Então seria lá na Bahia. Tanto é que na Bahia saiu o Camaçari. Quer dizer, logo depois saiu o polo de Camaçari. Então, nós temos muito assim, essa rivalidade, essa rinha. A gente vê que os deputados, os vereadores, eles se pegam por picuinhas. Eles não pensam num projeto, é o que falta, um projeto de Estado. Nós temos que projetar, fazer um plano para 20, 30 anos, para ser executado. De municípios, para fazer uma linha de ação. Eu falo Estado, mas isso compreende municípios. Os 300 federativos. Que pode trocar partido, pode trocar o governador, o prefeito, né? Mas aquela linha mestre já está estabelecida. Nós vamos precisar tornar o Estado superavitário. Isso nós precisamos fazer. Então, tem que se unir todas, aí pode ter essa unanimidade, se unir todas para fazerem esse projeto. E agora, depois, unanimidade na política é utopia. E depois executar. Eu nunca vi. Sim. Aí vira uma ditadura. Unanimidade vira uma ditadura. O caso da Venezuela, quase o caso de Cuba. Vai virar mais ou menos isso. O que é uma unanimidade? Na Venezuela, não. Porque tem outros partidos. Tá. Cuba ficou isso. E se tu for contra aquilo ali, tu tá fora, né? Sim. Ou tu sai da ilha, ou tu vai ser preso. Com aquele regime, com né? Aquele regime, com aquela linha de pensamento. Sim.
Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta falando mais na primeira edição do programa, assuntos que nós vamos estar tratando com o Carlos Alberto Paese. Falaremos a respeito da revitalização, do andamento da revitalização da Avenida Júlio de Castilhos aqui no centro de Farroupilha. Um trecho está em obras entre a Independência e a 13 de maio aqui na nossa cidade. Outros pontos da Júlio já tiveram intervenções, mas enfim, vamos explorar um pouco mais esta temática daqui a pouco, na continuidade do nosso Cidade Aberta. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilhos 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. A água é um dos recursos naturais mais importantes e sua utilização deve ser feita de maneira a não comprometer a disponibilidade para gerações futuras. Embora o volume total de água existente na Terra seja considerado muito grande, 97,5% do total é constituído pelos oceanos, mares e lagos de água salgada. Na parte formada pela água doce, mais de 2/3 estão nas calotas polares e geleiras, sendo, portanto, inacessíveis para o uso humano pelos meios tecnológicos atuais. Sobram, portanto, apenas 0,007 de água boa para o consumo humano. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável.
cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site www.tvcidade.net. Nosso convidado hoje é o contador Carlos Alberto Paese, que está aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Carlinhos, um assunto que tu conheces e acompanha, eu diria até que diariamente, porque um trecho faz parte do teu itinerário de trabalho também na área central. Como tu vens acompanhando o projeto de revitalização, o andamento da revitalização da Avenida Júlio de Cacilhos? Tem dado chiadeira, é normal, né? Tem algumas pessoas que não concordam, tem outros que concordam. Enfim, o teu olhar sobre a revitalização da Júlio de Cacilhos. Primeiro ponto, era necessária? Há muito tempo. O centro da cidade faz muito tempo que não tem obras. E o pessoal se esquece que toda a nossa comunidade depende do centro. Todos os estabelecimentos bancários estão no centro. Grande parte dos maiores comércios estão no centro. As linhas de ônibus transitam todas pelo centro. Então o Farroupilha ficou... Mas acontece que o centro não tem tanto voto. Então se preocupou, há muitos anos, vem se preocupando com obras em bairros e se deixou na mão, se deixou de investir no centro. Se deixou de olhar o centro. Certo? Questão Júlio. Ela era uma necessidade, vejo como uma necessidade. Tá? Não sei se a solução seria o asfalto, mas isso é aquela coisa assim, alguém discutiu, alguém fez cálculo de custo, alguém fez um projeto, alguém fez alguma coisa. Se tu fizer alguma coisa, fizer uma obra, alguém vai criticar porque tu está fazendo a obra. Se tu não fizer, outros vão criticar porque tu não fez. Eu prefiro as pessoas que fazem. Eu prefiro ser criticado por ter feito do que ser criticado por ter sido omisso. Tá? A questão toda pessoa que tem um estabelecimento comercial vai se queixar. Porque tem barulho, porque tem transtorno na calçada. Vai dificultar o acesso do cliente. Mas isso é normal, isso é evolução. Depois ele vai ganhar os louros. Não pode ser permanente, é um período. Mas depois ele vai ganhar os louros. Vai ser um espaço mais apropriado para o pedestre. Então ele vai ter o retorno ali na frente. Eu tenho 2 senão. Mas isso eu não conversei com ninguém que fez o projeto. Eu só que deixo a pergunta no ar. Gostaria que se pudessem responder, não precisa ser para mim, respondam para a comunidade. Se forem fazer asfalto, estão tirando o esgoto ou tirando a tubulação de água do meio da rua? Já vão passar ela para o meio fio? Porque qualquer cano que estourar... Hoje a tubulação está no meio da rua? A do esgoto, sim, tenho certeza. O esgoto fluvial, que nós não temos o cloacal, né? Então, se já estão fazendo as esperas para os terrenos baldios, se já estão deixando as esperas nos terrenos, tanto da água quanto do esgoto, quanto da energia elétrica, quem sabe um dia no futuro a gente tenha subterrâneo. É muito difícil, mas vamos sonhar. Sonhar não custa nada. Mas a questão da água e do esgoto, ela já tem que ficar pronta. Ela já tem que ser levada para o meio fio. Porque senão depois tem que arrebentar tudo. E aí o que acontece? Custo. O asfalto tu nunca mais deixa igual. Assim como tu nunca mais deixa igual o pavés, assim como tu nunca mais deixa igual o paralelepípedo. Sim, o calçamento propriamente. Tá? Então tu não vai deixar mais igual. Então, se já vão mexer, que já façam. Aproveitem e já deixem as esperas do canto. Não sei, talvez o projeto contemple isso. Tá? O segundo senão. Eu entendo que tenha que se definir a Júlio como mão única. Ou desce ou sobe.
Um trecho ela é mão única, outro trecho ela tem mão dupla. E aí a gente vê aquela confusão. Então nós temos que facilitar o trânsito. Nós temos alguns empecilhos em Farroupilha que tu poderia fazer uma média, assim, vamos dizer assim, a Barão só desce, só sobe, a Marechal Deodoro só desce, aí já não dá porque ela não tem saída para o asfalto lá embaixo, tem que dar quebrada, é ruim. Por isso que eu já coloquei, tem o Senão. Aí tu vem com a Marechal Floriano, ela chega num determinado ponto que a Marechal Deodoro morre numa casa comercial. Sim. Ela termina numa casa comercial, ali porque ela não dá sequência. Pena de Moraes. Isso, ela não dá sequência. Aí depois tu tem a Marechal Floriano, aí tu tem a Júlio, tu tem a Pinheiro, aí tu pega a Rui Barbosa, ela termina no prédio do SESF, o antigo Santiago, ela termina, ela bloqueia ali. Sim. E assim nós temos a República, que também termina no Colégio Estadual. Então nós temos alguns empecilhos que não facilitam a mobilidade. O sistema viário. Dificultam a mobilidade. Mas esses técnicos, nós temos pessoas muito boas e capacitadas dentro do poder público que têm condições de... Até porque tempos atrás vieram empresas aí para fazer o estudo disso. Tá? E até hoje não apresentaram nada, a gente não viu o resultado desse trabalho. Então talvez seja contemplado agora. Pode ser essa ação na Júlio pode ser um reflexo daquele trabalho feito lá atrás. Espero. Tá? As pessoas estão discutindo já a colocação daqueles espaços. Os parklets. Eu acho que tudo que serve para o lazer, desde que não atrapalhe o pedestre, o trânsito de automóveis, veículos. Tá? Ele pode vir, ele não vai atrapalhar ninguém. Se eu tiver um espaço desses na frente do meu estabelecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai movimentar pessoas. O calçadão vai ser ampliado em mais uma quadra, pelo projeto que eu... Tá? Há muito tempo se reivindica isso. Então eu entendo que desse calçadão... Até a rua 14 de julho, é isso, né? Não, até a 13 de maio. Até a 13 de maio. Ah, sim, desce mais uma, tá certo. Desce mais uma quadra só. Tá? É onde tem intervenções de obras no momento ocorrendo. E poderia, minha concepção, eu faria toda a Júlio. Até a rótula. Até a rótula. Sim. A rótula do trator lá no... Sim, a Praça do Trator. Praça do Trator. Faria toda ela. Porque ela vai ficar o quê? Uma rua de passeio. Quando tu quiser fazer aqueles eventos, tipo Noite Branca, coisa assim, tu tem um espaço propício para isso. É só tu trancar e tu tem um espaço já quase pronto para fazer tudo isso. Sem perturbar ninguém. Então, são ideias que a gente discute, conversa com pessoas e que talvez o poder público assuma um dia e faça isso. O início está aí. Eu entendo que é uma revitalização precisa, necessária, tá? Uma intervenção que tinha que ter sido feita. Eu acho que não é só a Júlio, nós temos mais ruas precisando de um trato, vamos dizer assim. Eu pego a Rui Barbosa, a 14 de julho, são ruas que precisam de trato. Por quê? Porque elas estão... O calçamento está todo em desnível. Tu faz quase agora, um cross. Tá horrível o calçamento. A Borges de Júlio, Medeiros, né? é uma rua crônica. A Júlio, ela estava precisando dessa intervenção. Então nós temos várias ruas aí que precisam. A gente circula pela cidade e a gente vê assim. Mas eu entendo até a dificuldade do poder público de fazer esse tipo de trabalho, porque o calceteiro sumiu do mercado. Sim. O profissional que trabalhava com isso. É um profissional em extinção. Então, é verdade. Então, existe uma dificuldade de fazer isso. Então, hoje é mais fácil largar uma camada de asfalto em cima. Sim. Mais prático. Mas parece que intervém demais na questão da Júlio, estaria contra a questão da preservação arquitetônica da própria cidade. Se pegar a preservação arquitetônica, tu vai chegar assim, por exemplo, o calçadão. O nosso calçadão tem vários lugares que não tem mais a pedra na calçada, já é um cimento que passaram por cima, porque quebrou o fator, não consegue mais a pedra. Então a gente tem essa história de preservação, o calçadão não existia. Ele foi colocado para determinada época. Ele tem que ser, vamos dizer assim, reestudado, readaptado para as nossas necessidades. Talvez aquela calçada daquele jeito não permite mais. Por quê? Porque nós não temos mais aquele tipo de pedra para colocar ali. Então fica uma coisa mascarada. Então,
Eu acho que progredir faz bem. E progresso, muitas vezes, tu tem que passar por cima de alguma coisa de história. Se tu for falar em história, o calçadão enterrou várias coisas de história. Talvez pessoas não saibam, ali na frente da Casa Farinon, na esquina da Júlio com a Coronel Pena de Moraes, embaixo daquelas pedras da calçada, ali tem ferros, que eram argolas, que é onde os caras amarravam os cavalos. Eu já ouvi essa conversa. Tá? Existiam ali coisas que talvez os mais jovens nem conheçam, né? Existia uma lâmina de ferro que as pessoas passavam com o pé para tirar o barro. Isso tinha ali. Ficou tudo enterrado, faz parte do passado. Vamos se queixar que tiraram isso? Não. O mundo evoluiu e é isso que nós vamos fazer. Na evolução, muitas vezes se perde alguma coisa. Mas também não podemos frear tudo para preservar. Então, para preservar uma árvore, então eu rebento toda a calçada? Não é por aí, né? Não é por aí. Já que estamos falando de Júlio de Castilhos também, vira e mexe, passam alguns meses, quando vem o calor sobretudo, tem muita reclamação da Júlio de Castilhos e alguns moradores, comerciantes também da Júlio de Castilhos com relação à perturbação do sossego público, a zoeira, enfim, o pessoal acaba usando alto som, gritando já num horário um pouco avançado da noite. Qual é o teu posicionamento, a tua opinião sobre isso? É um problema que vira e mexe acontece no centro e também na Júlio de Castilhos? É um problema de falta de legislação. Se nós tivéssemos, se colocasse em prática o Código de Postura, se colocasse em prática a lei do silêncio, que ela existe, estaria resolvido o problema. Esse tipo de estabelecimento, não, mas é na rua, sim, mas eles estão naquela rua porque existe alguém um estabelecimento que está aberto ali, fornecendo alguma coisa para eles. Então, o que vejo é aplicar o que já existe. Não precisa nem fazer legislação nova. Já existe legislação para isso. É só as pessoas. O que falta é só as pessoas que tenham poder, que tenham autoridade, colocar em prática. Mas o que falta mesmo é a conscientização da população, a educação da população, de saber que o direito dele termina quando começa o meu. Eu quero dormir, tu quer fazer festa. Bom, nós temos que encontrar uma conciliação. Tu vai ter que baixar o volume, que é o meu direito. Assim como eu tenho direito a uma coisa, tu tem o direito também. Então, o lazer teu pode ir até quando tu começa a infringir o meu. E é isso que falta educação, falta cultura para esse povo. Sim, mas tu tens observado ali na Júlio, o problema realmente tem casos na Júlio de Castilhos e que a gente não pode generalizar. Eu não estou dizendo que o jovem é o culpado disso, não, longe disso, mas tem casos de pessoas que ficam perambulando a noite toda e a madrugada toda, e ainda tem vindo muita reclamação de que acabam fazendo xixi, daqui a pouco até defecando em alguns pontos da calçada. Tu tens visto isso ou não? A questão de defecar não vi, posso dizer, né? A questão de urinar, se tu circular por toda a cidade, tu vai encontrar, de madrugada, tu vai encontrar alguém encostado num poste, alguém encostado em algum lugar. Isso é uma coisa que está no Código de Postura. O estabelecimento tem que ter, vai fornecer isso, ele tem que colocar à disposição o banheiro, masculino e feminino. Se eu abrir um bar, se eu abrir um restaurante, eu vou ter que ter 2 banheiros no mínimo. Por que eles é diferente? Quer dizer, basta ter vontade, basta chegar lá e sentar e dizer, olha, tu quer funcionar, vai ser assim, ó, as regras estão aqui, tu vai ter que cumprir isso. Não cumpriu isso, eu vou caçar teu alvará. Basta ter boa vontade. A legislação já existe. É só aplicar. É só aplicar. E tem casos de pessoas que ficam gritando mesmo na rua? Tu presencias isso? Volta e meia a gente vai buscar os filhos de madrugada na festa também, né? Na balada. Na balada. E quando tu chega em casa, até tu pegar no som de novo, tu ouve. Realmente tu ouve. Eu até vou fazer uma analogia, que eu digo assim, tu percebe nitidamente que quem grita mais são as mulheres. Quem fala mais alto são mulheres. Quem ri mais alto são mulheres. Pelo menos naquele espaço ali perto da minha casa. Isso tu percebe nitidamente. Tá?
Sei lá, se é para chamar atenção, sei lá, o motivo, entende? Mas a algazarra maior é o público feminino. É o público feminino. O som, o tom mais alto. Tá? Talvez porque ela se reúne tão pouco e quando tem uma oportunidade elas extravasam. Tá? Embora hoje a gente pode dizer assim, graças a Deus o mundo evoluiu e as mulheres estão participando mais até nesse tipo de atividade. Tá? Então é interessante isso, eu acho que elas têm o direito. Só que é aquilo que eu coloquei antes, o direito delas termina quando começa o do outro. Então é a questão de cultura, a questão de respeito. Até um determinado horário eu posso, e depois de um determinado horário eu não posso mais. É só respeito. Respeito. Perfeito. Nós vamos encerrando a primeira edição do programa Cidade Aberta. O Carlos Alberto Paese, o Carlinhos Paese continuará conosco para a segunda edição do programa aqui na TV Cidade Farroupilha. Nós vamos falar sobre outros assuntos, também uma passada pelas ações do Observatório Social de Farroupilha, do qual, melhor dizendo, o Carlos Alberto Paese é o presidente executivo. Ainda falaremos também a respeito da recepção dada ao ex-presidente Lula no estado do Rio Grande do Sul há algumas semanas e outros assuntos. Então não perca a segunda edição do programa. Ficamos por aqui com esta edição e você fica com a continuidade da programação da nossa TV Cidade Farroupilha.